Muito bem, estamos todos reunidos aqui para jogar RPG. Hoje uma noite especial, pois vai ser a nossa estreia no God Mode Podcast, na Twitch do God Mode Podcast. Para quem não conhece, o God Mode Podcast é um dos melhores podcasts e injustiçados podcasts do Brasil. É o meu podcast favorito. Tem que ter um pouquinho de idade para poder acompanhar as atrocidades que rolam lá, mas recomendadíssimo. Então, quem não conhece, procura nos agregadores de podcast, o godmodepodcast.com. E hoje, a partir de hoje, Descido Avernus vai fazer parte da programação das sextas-feiras da Twitch do God Mode Podcast. Olha aí que legal. twitch.tv/godmodepodcast pra quem tá curioso, pra quem quiser acompanhar. Eles têm uma programação aí semanal bem bacana, começando ali pela terça-feira com o Rafael jogando o Deletando, né? Eu acho que é na terça ou na quarta-feira, de vez em quando rola. Joga aqueles joguinhos de Aptiva. Sabe qual é? Tipo 486. Que lindo. Joga e deleta. E tem também o God Mode Podcast, gravado todos os domingos, por volta das 19 horas. Ultra recomendado ali naquele horário. Mas desculpa desde já, é um podcast que tem linguagem chula. E quando eu digo linguagem chula, eu realmente quero dizer isso. Então, assim, caso você tenha coração fraco... O politicamente correto foi deixado de lado há muito tempo. Não existe. E recomendadíssimo. É um podcast que já tá aí na brincadeira há 10, 11 anos. E, caras, é muito, muito bom, muito bacana. Vocês vão se divertir bastante. E pra galera que tá assistindo esta live através do God Mode Podcast e não me conhece, eu sou Paulo Coy. Faço transmissões ao vivo aqui na Twitch todos os dias, no twitch.tv/paulocoy, onde a gente joga RPG de mesa, pelo menos aí umas 2 vezes na semana, e durante o resto da semana eu tô sempre trazendo algum joguinho de RPG, principalmente aqueles RPGs clássicos, como Baldur's Gate, como Dragon Age, a gente tá jogando Divinity Original Sin, também tem alguns jogos indies, e por aí vai. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos, a galera que tá aqui acompanhando a live pelo Paulo Coy, dá um pulinho lá no God Mode Podcast. E a galera do God Mode Podcast, quem quiser dar uma passadinha aqui, twitch.tv/paulocoy. Eu vou, inclusive, colocar aqui no chat pra galera dar uma passadinha lá no God Mode Podcast. Vou dar aqui www.twitch.tv/God Mode Podcast. Eu acho que eu digitei certo, tá? God Mode Podcast. Beleza. Dito isso, feito as devidas apresentações, eu já me apresentei, eu sou Paulo Coy, estamos aqui na presença de Leane Rosa. Boa noite. Temos aqui também o Sr. B ali embaixo. Olá. Seguindo o sentido anti-horário, nós temos Humberto Siciliano. O Ederson, que tá fazendo cosplay de Paulo Coy hoje. E, para fechar nosso sentido anti-horário, e também diretamente do God Mode Podcast. Beleza, e a gente tá jogando o Descido Avernus, que é uma aventura de Dungeons and Dragons, que serve como uma prequela para o Baldur's Gate 3, que vai ser lançado em algum dia, que a gente não sabe quando. Espero que em breve. Beleza, senhores, então sem mais delongas, vamos fazer uma introdução. A galera que tá chegando no God Mode Podcast, eu vou tentar fazer o máximo possível para que esse seja o primeiro episódio de vocês. E qualquer dúvida podem perguntar no chat que alguém vai repassar aqui pra gente, eu não sei. Algum de vocês, por favor, assista a live do God Mode Podcast pra gente poder tirar as dúvidas, tá? Eu tô aqui. Ó, o grupo tem uma figurinha aí nova já no grupo da RPG, tá? Só pra... É claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Ah, meu Deus do céu. Provavelmente vai ser a minha figura, né? Eu vou ter que olhar. Cadê a porra do meu celular? Tá ótimo, essa tá maravilhosa. Essa tá muito boa, cara. Nossa. Na moral, Tá bom, não dá pra ter barba não. Não se pode nem tomar um drink chique de bigode. Começou a tocar aí musiquinha pra vocês? Sim. Yes. Peraí que eu ainda não entrei no Roll20 porque eu sou um filho da puta. Tô aqui bebendo margarita e
me babando, ao que parece. E eu não... Peraí, estou entrando. Ué? Quando vocês tiverem ouvido as musiquinhas, por favor, me falem pra gente poder... Porque a musiquinha climatiza, né, cara? Então... Eu estou ouvindo. O Pita aí já tá ok? Já tô ouvindo. Beleza. A chuva, dessa vez, ela cai grossa nas ruas de Baldur's Gate, lavando as vielas do sangue que vocês derramaram essa noite, apagando o fogo dos incêndios e das explosões que vocês causaram essa noite. Vocês, principalmente os que utilizam armaduras e de vez em quando estão descobertas, vocês sentem as gotas da chuva grossa batendo nas suas armaduras e fazendo aquele estalo e aquele barulho característico de gota de chuva batendo em metal. Os outros que utilizam roupas de couro, tecido, sentem a sua roupa ficar pesada no corpo por conta da umidade. E vocês estão andando pelas sombras. Vocês estão fugindo. Vocês estão sendo caçados nas ruas de Baldur's Gate. Vocês estão atrapalhando a tranquilidade, entre muitas aspas, do horário. Talvez 3 horas da manhã. Talvez 4. Talvez 2. A gente não sabe agora mais. Pois vocês estão tentando ao máximo fazer pouco barulho, chamar pouca atenção, para que vocês não sejam localizados pelo punho flamejante que está caçando vocês. Mas nossa história não começa aqui. Nossa história começou há 3 dias atrás, 2 dias atrás, aproximadamente, quando vocês foram recrutados pelo próprio punho flamejante dentro da cidade de Baldur's Gate. A cidade de Baldur's Gate, para quem não conhece, é uma das principais cidades da Costa da Espada, uma das mais prósperas, porém uma das mais corruptas, onde assassinatos, intrigas, corrupção acontecem todos os dias, como se fosse a coisa mais natural. A cidade prosperou muito por conta dessas atividades exclusas. Vocês estavam em Baldur's Gate por conta talvez até de uma dessas atividades. Vocês estavam tentando fazer uma espécie de incursão numa dungeon que acabou dando errado. Vocês foram contratados para recuperar um artefato, não encontraram, acabou que deu errado. Mas enquanto vocês estavam na cidade, alguns de vocês são inclusive locais, né, são nativos de Baldur's Gate, começaram a acontecer uma série de eventos. O primeiro deles foi uma enxurrada de pessoas vindas de uma cidade próxima, conhecida como Elturel. Eles vieram de lá como refugiados. E histórias começaram a surgir nas ruas de Baldur's Gate dizendo que Elturel, a capital de Elturgard, uma cidade santa, deixou de existir. Tombou. E com isso, muitas pessoas fugidas de Elturel começaram a chegar em Baldur's Gate, esses tais refugiados. Junto a isso, uma série de assassinatos sem explicação. Isso é bom salientar, pois uma cidade como Baldur's Gate, uma das coisas que mais acontecem são assassinatos. Pessoas morrem por uma briga de bar, por uma dívida não paga, por uma intriga ou uma conversa mal contada. Isso é normal em Baldur's Gate. Porém, essa sequência de assassinatos que estavam acontecendo estavam seguindo para um outro lado. Estava fugindo dessa ordem natural de Baldur's Gate. E isso começou a deixar a população também muito intrigada. E é aí que vocês surgem, pois vocês estavam em Baldur's Gate. Vocês têm dotes, têm habilidades únicas. E vocês foram recrutados sob pena de morte, caso viesse a recusar, a prestar serviços para o Punho Flamejante. O Punho Flamejante, ele é um grupo de milícia que protege a cidade baixa de Baldur's Gate. Ele que
é como se fosse uma guarda da principal área da cidade de Baldur's Gate. Porém, é uma milícia extremamente corrupta. Utiliza de meios extremamente violentos para manter a ordem e a paz nas ruas de Baldur's Gate. Além de ser muito corrupta também, acho que eu falei corrupta. Mas, como eu falei, vocês foram obrigados a prestar serviços ao Punho Flamejante. Vocês foram contactados por um dos capitães, que é o Capitão Zod. E ele... Podia ser general. Eu ia falar isso. Mas não. Mas não, né, cara? E ele solicitou que vocês investigassem e resolvessem o problema desses assassinatos em série que estava acontecendo na cidade de Baldur's Gate. Pessoas estavam desaparecendo e quando elas apareciam, elas estavam mortas. E ele deu a dica que poderia ser mais uma revelação mais um trabalho da Trindade dos Mortos, que é um grupo organizado de cultistas de 3 divindades malignas: Baal, Mirkul e Bane. Obrigado, Pita. E o Bane é o deus dos ossos, o deus dos assassinatos e a divindade do... Sempre esqueço o último. Mas alguém vai lembrar aí pra gente. O Brainer tá aí no chat, ele vai falar daqui a pouquinho. Mirkul, a divindade dos ossos e da morte. Bane... Tirania. Todo mundo falou aí. Todo mundo falou aí. Tirania. Beleza, obrigado, gente. E tirania. E a Trindade dos Mortos, volta e meia, causa problemas na cidade de Baldur's Gate. Vocês foram contratados para poder resolver esse BO. O Capitão Zod, ele colocou vocês numa pista. Procurem uma informante na taverna. Na taverna da Elegia Élfica. E ela vai te passar os próximos passos para essa investigação a respeito desses assassinatos. Vocês foram lá, chegaram na taverna da Elegia Élfica. E para quem não conhece, a taverna da Elegia Élfica é uma taverna muito tradicional de Baldur's Gate, onde as pessoas vão principalmente por uma atração muito específica, pois essa é uma taverna que ela é amaldiçoada por um espírito de uma elfa, que de vez em quando ela aparece cantando e recitando poesias no idioma élfico. Que lugar escroto, hein? Pois é, sobre amores perdidos, desilusões amorosas. Porra, que lugar merda, meu Deus! Pois é, cara, basicamente aqueles 2 primeiros discos do Los Hermanos. Que inferno! Pronto, é basicamente isso, só que em élfico e uma voz muito gostosa da elfa. Não, tá tudo errado. Mas a gente foi até lá, de fato. Vocês foram lá. Foram e localizaram a Tarina, que é a informante. Ela é uma ex-pirata que estava devendo dinheiros para os seus ex-colegas. E isso acabou envolvendo vocês em uma peleja um tanto quanto perigosa. E que acabou... Quanto perigosa. Tá. Acabou fudendo, gente. E acabou que a Tarina, a informante, ela acabou sendo assassinada nesse combate que vocês acabaram se envolvendo no meio da taverna da Elegia Élfica. Mas antes, eu gostaria de recitar um trecho de uma prosa que a Elfa Fantasma cantou, pois no momento em que vocês estiveram lá, uma coisa completamente inédita aconteceu. Pois o tema que a Elfa cantou, que a Elfa recitou, foi diferente. Eu vou puxar aqui agora para relembrar vocês a poesia que ela cantou. No teu canto, canta, Elturel, a água, a mata e a colina, o raiar do sol nas rubras penhas, a verde e selene campina. Este país de alegria perene, pátria do forte e do bravo, de fama vasta nos reinos e jamais foi escravo. No teu canto canta, Elturel, quando o inimigo bate a porta,
O prado sente as fendas dos cascos, oriundos da ínfera costa. Ergam-se! Olha o Pitaman. E os... Tudo bem, pode continuar. Obrigado, Pitaman, eu sei, valeu. Muito obrigado pelo seu 7º mês de sub, meu amigo. Deixa eu ver onde eu parei. Ergam-se, cavaleiros do inferno. Tomem o aço agudo e veloz. Destrocem as hordas do diabo, atirando-se na batalha feroz. No teu canto, canta, Elturel. E quando enfim a noite chegar, dorme a luz do companheiro, até a alba em ti precisar. Obriga-nos a um pacto mortal, que só a morte termina, e assim cantamos, Elturel, até que se cumpra a nossa sina. Posso te interromper um segundo pra falar sobre o companheiro? Lá vem. Vai. Elturel é uma cidade maravilhosa que tem um sol que protege, que é um sol eterno. Eu não sei se é eterno, mas é um sol que permeia a cidade. E ele chama... Companheiro. E eu não consigo imaginar esse sol como sendo algo diferente de um solzinho do Teletubbies com a cara do Lula dentro. Porque ele é o companheiro, cara. Isso é lindo. Porra, isso é maravilhoso. É o Lula, cara. É o Lula, tá em cima de Elturel. É esse Pita, velho. Ele consegue. Ele consegue. Continue. O Pita, por sinal, olha o grupo do WhatsApp, você vai gostar. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Vamos lá, continuando. Vamos embora que eu quero jogar. Vamos lá. Bom, passei a semana esperando esse momento. Vamos embora. 2 semanas, inclusive. É verdade. Eu lembrei de outro segundo recado, mas depois a gente conversa. Bom, então, a informante de vocês dentro da taverna foi assassinada, porém nem tudo estava perdido. O Capitão Zod conseguiu recuperar o corpo da informante e através de magia vocês conseguiram extrair a informação que vocês precisavam dela. E vocês descobriram que, sim, existia um envolvimento da Trindade dos Mortos nos assassinatos e que eles estavam escondidos em uma masmorra abaixo de uma casa de banhos. E aí volta aqui, pra quem não entende o que é uma casa de banhos, vamos voltar lá quando a gente estava na escola, e aí estava estudando o Império Romano, e aí o Império Romano tinha lá que o pessoal tomava banho em casas, em saunas públicas e tal. É mais ou menos isso uma casa de banho, tá? Pense em um lugar com piscinas aquecidas e tal, onde as pessoas vão lá para não só se banhar, mas também serviria como um encontro social. Um encontro social pelado. Peladinho, assim, com a toalhinha e tal, aquela coisa assim. Sujo. Mas assim, sem segundas intenções. Ou sim. Enfim. E vocês se dirigiram para lá, durante o dia, inclusive. Vocês não pensaram 2 vezes, foram pra lá pra poder investigar o local e, utilizando um excelente artifício que vocês, como um grupo, têm de desviar a atenção das pessoas, vocês conseguiram... Nosso bárbaro! Claro, a gente é bárbaro. especial, é a nossa especialidade, pô. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pausa pra vocês se apresentarem, né? A galera do God Mode não conhece vocês. Pra saber o que cada um é na fila do pão. E aí vocês conseguiram remover todas as pessoas de dentro dessa casa de banhos. Era ali por volta do início da manhã, quase meio-dia. E lá vocês encontraram a passagem secreta que ia pra uma dungeon, pra uma masmorra. E onde vocês encontraram os membros da Trindade dos Mortos. Vocês exploraram boa parte da masmorra. Executaram alguns inimigos, libertaram pessoas que seriam possíveis vítimas. Só que, além disso, vocês descobriram uma outra coisa que não estava no radar. Vocês descobriram que existia um envolvimento da alta nobreza relacionada aos assassinatos. Vocês descobriram que o filho da duquesa Tamlara Van Tamper, e aí a gente faz uma pausa para explicar rapidamente como funciona a política em Baldur's Gate. Existem 4 duques que são as principais autoridades
autoridades políticas da cidade de Baldur's Gate. E dentre esses duques existe o Grão-Duque. Esse Grão-Duque é conhecido como Ulder Ravengar. E esse cara, ele, além de ser o Grão-Duque, é o cara que comanda, ele é o líder político de Baldur's Gate, ele também é o comandante-geral do Punho Flamejante. Então ele junta esses dois títulos, de ser o Grão-Duque de Baldur's Gate, a principal entidade política, e também comanda a principal milícia da cidade de Baldur's Gate, que é o Punho Flamejante. Certo? E esse cara, e aí continuando a contextualização política de Baldur's Gate, Baldur's Gate sempre foi muito rival de Elturel, que é essa cidade que a poesia da Elfa, que eu acabei de recitar para vocês, mencionava. Elturel é uma cidade santa. Baldur's Gate é uma cidade... Obrigado, Peter. Olha só as palavras que o Peter utiliza, cara. Puta que pariu. Imaginem Baldur's Gate como Gotham City. Tá? É uma cidade decadente, por mais que ela esteja prosperando, é uma cidade muito decadente socialmente falando. E Elturel é uma cidade santa. É o completo oposto. E essas duas cidades, elas rivalizam muito, a ponto de quase chegarem às vias de fato. Mas elas não chegaram. E Ulder Ravengar, o Grão-Duque de Baldur's Gate, ele estava em Elturel numa missão de tentar acabar com essa guerra fria entre as duas cidades, quando começou a surgir os boatos de que a cidade desapareceu, de que a cidade tombou. Certo? Então, voltando aí. E aí vocês descobrem que a Grã-Duquesa Tanlara Van Tamper era dona da casa de banhos e, consequentemente, dona da masmorra por onde vocês encontraram o filho dela, no caso. O filho dela, e onde estava também a Trindade dos Mortos. Os membros os cultistas da Trindade dos Mortos. E vocês encontraram, como o Pita falou, um dos filhos da Tanlara Van Tamper lá dentro. O Mortlock Van Tamper. Um brutamontes com um certo problema na cabeça, alguma coisa assim. Tô tentando evitar palavras que agora sim eu tenho que me preocupar com 2 canais, né? Então eu tenho que evitar algumas palavras. Mas ele é meio dodói. Dodói, acho que dodói é uma palavra legal. É dodói da cabeça. Um dodói da cabeça. E ele começou... E assim, quando vocês encontraram ele dentro da masmorra, ele estava sendo atacado por um membro da Trindade dos Mortos. Vocês ajudaram ele. E ele começou a acusar que a Trindade dos Mortos tinha traído ele. Porque ele era o cara responsável por fazer os pagamentos da Trindade dos Mortos, para a Trindade dos Mortos assassinar as pessoas. E ele começou a jogar umas histórias meio estranhas, dizendo que, na verdade, os irmãos dele que tinham armado com a Trindade dos Mortos para matar ele, que o objetivo de contratar a Trindade dos Mortos para matar as pessoas era para tirar o prestígio do Punho Flamejante, que as pessoas iriam parar de fazer doações pro Punho Flamejante, o Punho Flamejante ia embora de Baldur's Gate, e aí a cidade ia ficar livre para que a mãe dele, a Tanlara Van Tamper, que é uma das duquesas da cidade, ia tomar o controle de Baldur's Gate. E ele começou a delirar, dizendo que Baldur's Gate ia ter o mesmo destino de Elturel, que iria... Enfim, ele começou a delirar em várias coisas, começou a falar um monte de coisas desconexas. E, bom, vocês ajudaram ele e ele acabou indo embora. Antes de ir embora, ele falou também que tinham 2 irmãos, além da mãe, né, tinha outros 2 irmãos, e que ele tinha certeza que um dos irmãos estava envolvido nisso, porque era o cara que fornecia a grana para fazer o pagamento para a Trindade dos Mortos, que é o Henrik Van Tamper. Ele é um agiota, basicamente, trabalhava à noite na taverna o Lampião Mortiço, emprestando dinheiro pro pessoal que ficava lá jogando os dados baldurianos, que é uma espécie de truco de Baldur's Gate. Caralho.
É tipo um 21, melhor. 21, pode ser um blackjack, 21, um truco, é por aí. Por aí. E ele falou também de um outro irmão. E eu esqueci agora o nome do outro irmão, cara. Loucura. Esses nomes fáceis? Os nomes fáceis de Baldur's Gate, Que era o mais velho, né? É, o mais velho. Deixa eu puxar aqui o nome do cabra. Porra, Trustwell Van Tamper. Clayton, obrigado, Thiago. Cara, esse eu não ia lembrar o nome nem fudendo. Trustwell Van Tamper, que ele já falou também que já é um irmão mais estranho, que ele fica enclausurado na chácara da mãe, e que ele meio que fica brincando com suas criaturinhas demoníacas. E ele ainda falou que o irmão mais velho, que esse cara enclausurado, doente, que tem demoninhos, ele às vezes envia os seus demoninhos, seus diabretes, para espionar as pessoas na cidade. E que provavelmente vocês estavam sendo espionados por ele também. Ok. Tendo essas informações em mãos, vocês resolvem então ir para a taverna O Lampião Mortiço, já à noite. Vocês descansaram, inclusive, na taverna. E vocês foram para a taverna O Lampião Mortiço à noite. E lá vocês se encontraram com o Henrik Van Tamper, esse segundo filho da duquesa. Da duquesa de Baldur's Gate. Até onde a gente entendeu, era o favorito da duquesa, né? Exatamente, o favorito da duquesa. Vocês tinham essa informação em mente. Inclusive, vocês foram lá para poder conversar e capturar ele, na verdade. Uhum. Só que o processo... Mais uma vez, vocês têm um dom de resolver as situações de forma muito peculiar. Enquanto... dois de vocês fingiam, entre muitas aspas, uma confusão no meio da taverna. Lembrando ou informando, o Lampião Mortiço, ele é um antigo barco mercante de 3 mastros que... Obrigado, Peter. Que ficava eternamente estacionado, não, gente? Como é o nome da palavra? Ancorado. Ancorado, obrigado. Estacionado é foda. Ficava ancorado fixamente nas docas de Baldur's Gate e foi transformado em uma taverna. Uma taverna, assim, que é muito mal frequentada, por assim dizer. As pessoas que estão interessadas em fazer atividades duvidosas, elas iam para o Lampião Mortiço. E lá rolava muito também essa questão dos dados baldurianos, o truco e tal. E onde o Henrik Van Tamper, o agiota, filho da duquesa, trabalhava fazendo as suas agiotagens. Vocês chegaram lá, fizeram a confusão e a solução mais prática, talvez, de resolver e fugir com o cara foi explodir a taverna. Que ótimo. Vocês destruíram a parte traseira do barco e ele começou a afundar e... Enfim, e nessa confusão que vocês criaram, mais uma confusão, vocês conseguiram fugir com o cara. Vocês conseguiram capturar o cara e fugir da taverna. Só que nesse meio tempo, vocês começaram a ser seguidos. E quando vocês estavam relativamente seguros, a pessoa que estava seguindo vocês se revelou. E ela mostrou quem ela era. O nome dela é Rhea. E ela é uma cavaleira infernal. Volta. Da música lá da Elegia Élfica. Exatamente, da música da Elegia Élfica. Os Cavaleiros Infernais, eles são os soldados da elite de Elturel. Eles são os principais, sabe? Aqueles caras, assim, putz, eles são muito bons. Eles são soldados... A gente viu. Eles são Pela quantidade de perna que voou, a gente percebeu. E é uma mulher muito jovem. E, assim, ela conseguiu fugir de Elturel antes que Elturel tombasse e conduziu os refugiados para Baldur's Gate. E ela tinha o mesmo objetivo de vocês.
localizar o Henrik Van Tamper, pois ela precisava de uma informação. Porque ela, quando levou o pessoal para Baldur's Gate, ela começou a ouvir que o Alitar Camor de Elturel, que aí é a entidade política e religiosa da cidade de Elturel, ele estava escondido na casa da duquesa Tamara Van Tamper. E ela só queria saber de respostas, ela queria saber o que aconteceu com a cidade de Elturel. Porque ela viu, ela presenciou o que aconteceu lá. E ela precisava encontrar o Alitar Camor, que é o Tavius Krieg, para tentar descobrir o que foi que aconteceu com a cidade. Vocês se juntaram, vocês discutiram e acharam melhor levar o filho da duquesa para o Capitão Zod, o contratante de vocês. Só que essa Rhea, a Cavaleira do Inferno, Cavaleira Infernal, ela estava sendo caçada pelo Punho Flamejante já. Ela já tinha arrancado umas pernas por aí. Ela na fuga, e assim... Essa maldita mania de arrancar pernas dos outros. Ela na fuga, quando ela chegou em Baldur's Gate, ela começou a ser caçada pelo Punho Flamejante, pois existia a conversa de que, na verdade, essa história toda da cidade rival ter desaparecido era um papinho para poder invadir Baldur's Gate. Porque a cidade de Elturel, ela desapareceu quando o Ulder Ravengar, a principal autoridade de Baldur's Gate, estava visitando a cidade e desapareceu junto com ela. Então o Punho Flamejante já meio que estava suspeitando de que, na verdade, isso tudo era uma artimanha de Elturel para invadir Baldur's Gate. E quando eles identificaram ela como uma cavaleira infernal, eles começaram a caçar ela. Eu acabei de perceber uma coisa, desculpa te interromper, sim, mas eu acabei de me dar conta de que muito provavelmente todos os membros como é que é o nome deles? Cavaleiros do Inferno? Cavaleiros do Inferno, eles estavam pelo menos com a mesma ideia, né? Porque caiu justamente quando o regente de Baldur's Gate estava indo pra Elturel, né? Exatamente. Então, muito provavelmente, o Punho Flamejante estava achando que tem alguma coisa a ver com isso. E eles de lá pensando a mesma coisa. Exatamente. Pô, mas caraca, é verdade. Caralho. Normal, eles não sabem o que é, eles botam a culpa no rival mais próximo. Exato. Exatamente. Pois é. E aí, vocês, junto com ela meio que entrou no grupo, né? Tava seguindo vocês. Foram ao encontro do Capitão Zod, uma guarnição que ele tem ali na Cidade Baixa, em Baldur's Gate. E aí é que se deu os últimos eventos. Vocês tinham acabado de destruir um dos pontos turísticos de Baldur's Gate. Eu não! Quem fez isso foi a... não fui eu não. Quem fez isso foi a Sheila. Sheila? Tava envolvido, cara, você é cúmplice. Não, eu sou não, cara. Eu tava tomando um drink na hora, Cúmplice safado. Vocês... Ninguém pode provar. E enquanto vocês estavam conversando com o Capitão Zod, na guarnição do Punho Flamejante, a Rhea, que é a Cavaleira Infernal, foi reconhecida. Nisso estava ela e o Holgrim, que é um dos nossos personagens. E acabou que vocês fizeram a festa das pernas voadoras. Um banho de sangue, a festa das pernas voadoras. E executaram uns 5 membros do Punho Flamejante. Oh, que bom! Na ordem em que vocês tinham sido contratados para ser detetives. A gente não foi contratado, vamos lá. A gente não foi contratado. Exatamente. Ninguém falou assim pra gente, vocês acham uma boa ideia? Não. Tem vários benefícios, algum deles é ficar vivo. Por outro lado, enquanto essa carnificina acontecia, outros membros do grupo de vocês estavam junto com o Capitão Zod decidindo o destino do filho da duquesa, que já tinha
E já tinha se envolvido em diversas confusões, o cara era agiota. E a cada momento que se passava e as informações que iam se juntando, as coisas começavam a ficar mais confusas, porém, o cenário futuro estava começando a ficar mais aterrorizador. A princípio, o Capitão Zod, ele estava ali vendo a possibilidade de repente, ganhar uma promoção, caso ele conseguisse resolver os problemas da cidade. Mas, à medida que vocês foram trazendo informações e cruzando as informações sobre o que tinha acontecido em Elturel, sobre o que a Rhea trouxe, sobre o que vocês conversaram com os filhos da Tânlara, existia um complô muito maior e existia um perigo real de que a cidade de Baldur's Gate pudesse ter o mesmo destino que a cidade de Elturel. E vocês ainda não têm ideia de qual foi o destino da cidade de Elturel. Então existe um spoiler aqui atrás de mim, mas tudo bem. Né? E então, você, num momento de caos, enquanto as pessoas estavam sendo esquartejadas, o Capitão Zod, como uma prova de confiança, talvez, ele executa o filho de Tânlara Van Tamper e fecha uma espécie de acordo, um acordo, um vínculo, um bound com o personagem do Pita, que a gente vai se apresentar daqui a pouquinho, de forma muito irada, inclusive. E vocês agora estão por conta própria. Vocês estão sendo caçados pelo grupo que vocês estavam representando, entre muitas aspas. Vocês sabem que vocês podem estar sendo vigiados pela família da Duquesa. E alguns vínculos com o destino da cidade santa de Elturel que desapareceu estão começando a ser revelados dentro de Baldur's Gate também. E aí é que entra, vocês estão fugindo numa noite muito chuvosa, fria, em Baldur's Gate. Vocês estão pulando de sombra em sombra para que não sejam detectados pelo Punho Flamejante, indo em direção à Cidade Alta. Baldur's Gate ela é dividida basicamente em 3 regiões. A Cidade Alta, que é a região onde os nobres, os patriares, como são conhecidos, vivem. E lá existe toda uma guarnição diferente. Lá, a guarda, literalmente, que cuida da segurança de lá. E vocês têm também a Cidade Baixa, que é o grosso de Baldur's Gate, onde tudo acontece, basicamente, onde fica o porto, onde ficam os principais comércios, as principais casas, as principais tavernas, e onde a cidade vive, propriamente dito. E tem também a Cidade de Fora, que é a cidade além dos muros de Baldur's Gate, que é onde vivem, onde tem as favelas, onde tem os acampamentos de viajantes, e onde menos favorecidos, são menos favorecidos, porém mais culturalmente rico, porque ali a troca de cultura e informação, apesar de ser mais perigoso, também é muito grande. E vocês estão indo em direção à Cidade Alta, pois em meio a essas confusões todas, vocês meio que ganharam uma propriedade, uma casa abandonada de um antigo nobre, que a Tarina, aquela mulher que foi assassinada lá no começo da nossa história, a gente roubou, morava. A gente pegou a chave dela. Bom, ela estava morta, vocês meio que herdaram sem ela deixar nada pra vocês, exato, enfim. Exato. E é aqui então que nossa sessão vai começar. Eu gostaria que vocês primeiro se apresentassem para a galera do God Mode Podcast que tá chegando agora. Então, Maia, quem é você? A Maia é uma meia orc. A pele dela é roxo acinzentada. Ela tem mais ou menos 1,90 de altura. Embora ela seja meio orc, ela não é monstruosa, até porque ela é uma monja, né? Então ela é ágil. E ela trabalha, né, em Luskan com o Zanedini, que é o personagem do Pita, que já ele vai se apresentar.
Então eles já se conhecem há algum tempo, tem uma certa irmandade entre os dois, né? Eles já executaram alguns trabalhos juntos, eles já conhecem as manias um do outro e tal. Ela costuma ser uma pessoa bem quieta e ela assim, ela tem bastante equilíbrio, mas o sangue orc dela ferve às vezes, né? Quando ela perde um pouco da paciência, assim, pode ser que ela não fique tão calma sempre. E ela tem por tudo que ela tem, né, do passado dela, ela não conhece a família dela, ela perdeu a família dela muito nova e ela foi adotada por um grupo de monges. Eram os monges da sombra, né? Por isso que é a classe dela. E ela desenvolveu um respeito muito grande pela comunidade, por onde ela está envolvida. Então, assim, ela basicamente ela facilmente dá a vida dela pelo grupo, assim, se ela precisar proteger alguém, entendeu? Então é mais ou menos isso. Beleza, já que tocou no assunto, Zinedine, quem é você? Eu sou um Drow. Pra quem não sabe, um Drow é um elfo das profundezas. Peraí. Começa de novo com o sotaque, por favor. Tá bom. Je sou um Drow. Eu tenho esse sotaque porque tem muito pouco tempo que eu deixei a cidade de Menzoberranzan, uma cidade subterrânea, e hoje trabalho em Luskan, na mesma embarcação, sob a mesma bandeira da nossa amiga Leane, no caso, nossa amiga Maia, que me protege na maior parte das vezes. Eu sou um ladino, mas isso é só a classe do meu personagem. Na verdade, eu odeio ser chamado de ladrão. Ninguém sabe dizer porquê. E eu tenho 1,70 m, a pele cinza, grafite, com esse sotaque de francês da Taquara City, cidade sem lei. O meu personagem tem um moicano, porém tem o cabelo bem longo. Side cut. Não é um side cut, é um moicano. Só que o cabelo dele é muito longo, então ele é repartido para um lado apenas. Ok. E ele tem aquele particular olho vermelho dos Drows para enxergar no escuro, que lembra muito um olho de um coelho. Ah, que tá. tem a parte branca do olho rosa, entende? E o olho, a íris, está sempre meio que brilhando. Eu, como a minha grande amiga Maia disse, nós somos membros de uma embarcação de Luskan. Nós estamos em Baldur's Gate por acidente, mas estamos envolvidos nessa pataquada toda. Beleza. Seguindo o fluxo agora do sentido horário. Rogar, quem é você? Perfeito. Rogar é um draconato que viveu ali um pouco longe do que seria costumes civilizados. Então ele foi criado ali no meio de uma floresta junto com o seu Papitio, que era um druida. Os acontecimentos do seu nascimento ainda não são claros para ele, mas desde que ele se viu por inteligência suficiente, ele estava no meio da floresta com esse druida. Esse druida, sendo um gnomo, insinuou que era o pai dele e assim o criou. E é isso aí. Caraca, agora que o druida pai do Draconato era um gnomo! Exatamente, são informações que vão surgindo. Eu não sabia disso também, cara. Não, eu não tinha falado. Eu não tinha falado. Isso é maravilhoso, cara. E o Rogar, ele é um draconauto bem alto, até 2 metros de altura ainda, principais. Ele anda com o pescoço dele meio arqueado para frente ali. Ele é um draconato vermelho, escamas bem intensas, e tem o chifre dele é colocado para trás, assim. E ele se veste apenas com a sua tanga de texugo. Ele deixa o seu corpo bem
bem livre, porque ele se sente bem assim, e é isso aí. O Tug of Road, inclusive. Com certeza. Tem aí os momentos dele e tudo. E o que mais eu posso falar dele? Como ele vive ele meio alheio à sociedade, então ele tem um entendimento simples das coisas. Geralmente não funciona muito bem como as pessoas, ou dificilmente ele entende duplos sentidos, coisas muito complicadas, a memória dele também não é muito boa, ele não liga certo para algumas coisas, e às vezes ele prefere tomar o caminho mais rápido para resolver as coisas. Basicamente, esse é descrevendo bem como que é o Roger. O que mais tem pra falar dele? Deixa eu ver se eu lembro. Eu acho que é só isso daí. Beleza. Fora que ele tem um machadinho, né? Um martelinho ali. Tem um martelinho. Ele gosta. Tem um martelinho de ouro dele, né? Um martelinho. Ele usa pra... porrete de 200 metros com uma pedra amarrada na ponta. Ele usa pra desempenar vidro, sabe? Fazer essas coisinhas aí. Trabalho delicado, sabe? Holgrim. Sua vez. Quem é o Holgrim? Holgrim, o negociador. Caralho! Ó, o Pita morreu. O Pita chega e desligou a câmera ali, velho. Deve ter se molhado todo lá, meu Deus do céu. Ninguém pode dizer que as minhas negociações não deram certo. Inclusive a última que deu no massacre das pernas voadoras. O Holgrim, ele é um anão das montanhas, clérigo da tempestade. Ele usa sua armadura pesada. Ele usa... Ai, meu Deus do céu, vocês estão terríveis. Ele usa armadura pesada, né? O escudo e o seu fiel martelo de guerra. Ele não é um dos caras mais pacientes do mundo, né? É um anão até alto pra um anão, né? Ele tem 1,50 m, né? Ele já tem aquela barriga de cerveja porque ele é um apreciador de bebidas alcoólicas, ele fabrica. E é assim que ele foi parar em Baldur's Gate, né? Ele era um eremita quando ele saiu do clã dele. Ele teve uma experiência, ele aprendeu a fazer cerveja com um monastério. E aí ele chegou em Baldur's Gate para vender o produto dele e tudo mais. Isso aí. Né? Ele, como eu falei, ele é um negociador, né? Ele é um cara estressado, mas ele sempre tenta fazer o melhor pros amigos e pras pessoas, porque injustiça é uma coisa que mexe com o Holgrim. Beleza. E fechando aqui o nosso relógio agora, no sentido horário. Sheila, por favor, apresente-se. Sheila Lasca Rubra, tá? Só pra lembrar do meu sobrenome, que acho que ninguém sabe. A Sheila é uma... Assim, no momento, ela é uma planejadora de pequenos furtos, etc. Mas oficialmente, dentro dos livros oficiais, ela trabalhava com entretenimento, fazia músicas em bares, em lugares tipo aquela taverna lá onde tem a Fantasma cantando, né? Sim. E foi uma das responsáveis, inclusive, por procurar essa trupe para fazer um roubo que não deu certo no início da aventura. Ela é de Baldur's Gate e ela tem um passado um pouco ruim com o Punho Flamejante, que faz ela sempre desconfiar e não só desconfiar, mas querer o mal das pessoas do Punho. Independente, Sheila, ela não tem um humor tão bom por conta, talvez, do seu sangue dracônico,
do seu sangue de antepassados, né, dracônicos. Ela é uma halfling, loira, com cabelo curto, bem frágil fisicamente olhando, mas ela é um perigo, afinal de contas, ela que fundou o barco, né? Ela fala de forma doce, principalmente com as pessoas que ela não confia ou acredita. Mas o grupo ela tem conseguido falar de forma mais honesta com o grupo. Beleza. Dado as... Feiticeira, esqueci de falar isso. Feiticeira. Uma halfling derrubando um barco não foi com uma machadinha, né? Não foi capa, né? Bom, as devidas apresentações foram feitas. Eu vou aproveitar, já que a gente vai entrar agora sim vamos entrar oficialmente na sessão. Vou fazer um corte aqui.